O que é disciplina na igreja segundo a Bíblia? Como Jesus orienta a correção entre irmãos? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Igreja, um lugar de comunhão. A lição de hoje é a lição 8, a disciplina na igreja. A lição de hoje encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 40. A Bíblia diz: Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Objetivos da lição: relacionar a disciplina ao serviço sincero a Deus, explicitar a importância da ordem nos cultos e expor o papel da organização da igreja como forma de adoração. Conhecendo mais de Deus. Querido pré-adolescente, a paz do Senhor. Nesta lição, estudaremos mais sobre a importância da disciplina para o bom funcionamento da igreja. Você sabe o que é ter disciplina? Vejamos como o conhecimento deste conceito se encaixa perfeitamente em nosso convívio na casa de Deus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, do Telegram, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus e assim também a essa plataforma verá que esse canal é relevante e entregará para mais pessoas. E comente aqui embaixo o que você achou, de onde você está assistindo e lembrando também que o slide dessa lição que está aqui do lado, estará aqui embaixo o link para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. A necessidade de ordem na igreja. Assim como qualquer outra instituição que conta com a participação de um grupo de pessoas, a igreja precisa de organização. Essa organização permite que todos consigam compreender o que é ensinado e participar das atividades de forma construtiva, contribuindo para o desenvolvimento uns dos outros. A. Por que regras são importantes? Imaginem se convivêssemos na igreja sem qualquer tipo de regra ou ordem. Se todos chegassem em qualquer horário, falassem ao mesmo tempo e não respeitassem as regras, ninguém conseguiria compreender o que é dito e nem participar de forma saudável das atividades da igreja. Assim como em todas as áreas da vida, nossa convivência na igreja precisa ser regrada. Por isso, Deus capacitou as lideranças para exercerem a disciplina na igreja a fim de que tudo seja feito com ordem e decência. Olha, veja só, você imaginar na igreja se não existisse regras ou ordem, imagine um culto onde cada pessoa chega no horário que quiser, começam a falar alto, ao mesmo tempo, não se preocupe em seguir qualquer orientação, seria impossível entender o que está sendo dito, participar de maneira edificante ou até mesmo sentir-se acolhido nesse ambiente. Assim como em outras áreas da nossa vida, no trabalho, na escola ou até em casa. A convivência saudável na igreja também exige organização, respeito mútuo. É por isso que Deus estabeleceu princípios de ordem para a sua igreja e capacitou líderes espirituais para orientarem, a disciplinarem a comunidade, garantindo que tudo aconteça com decência e harmonia, conforme nos ensina a palavra. Regras e liderança na igreja não existe para oprimir, mas para proteger, edificar e permitir que todos cresçam juntos na fé. B. A reverência nos cultos. A disciplina na igreja é muito importante também para os momentos dos cultos. O apóstolo Paulo orientou os crentes
da igreja de Corinto que trabalhassem com ordem e decência nos cultos. As manifestações dos dons deveriam ser regradas e observadas para que todos pudessem participar. O Espírito Santo distribui diferentes responsabilidades para cada um, a fim de que todos realizem seu papel de forma organizada. Os cultos são momentos especiais de adoração e comunhão com Deus, por isso devem ser marcados por reverência, respeito e ordem. A Bíblia nos mostra que, até mesmo nos primeiros tempos da igreja, o apóstolo Paulo precisou orientar os cristãos de Corinto sobre a maneira correta de se comportar durante os cultos. Paulo destacou que tudo deveria ser feito com ordem e decência, especialmente no uso dos dons espirituais. As manifestações do Espírito Santo não são motivo para confusão, mas sim para edificação mútua. Cada pessoa tem um papel único dentro da comunidade de fé e o Espírito Santo distribui dons e responsabilidades de forma sábia para que tudo funcione de maneira harmoniosa. Quando há disciplina e reverência, todos conseguem participar e ser edificado, o nome de Deus é glorificado. C. A disciplina de um atleta. O apóstolo Paulo compara também a nossa vida cristã à de um atleta. Quando refletimos sobre a rotina de um atleta, percebemos que ela é muito organizada. O atleta precisa acordar cedo, treinar muitas horas, ter uma alimentação equilibrada para estar em condições de enfrentar seus desafios. Assim também acontece conosco enquanto cristãos. Sem disciplina e com uma vida desregrada, não teremos condições de alcançar os objetivos. O apóstolo Paulo nos convida a comparar a vida cristã à vida de um atleta. E essa comparação é muito rica. Pense, por exemplo, em um atleta de alto nível como a Rebeca Andrade, ginasta brasileira medalhista olímpica. Para chegar ao pódio, Rebeca precisa seguir uma rotina extremamente disciplinada. Ela acorda cedo, ela treina por horas, todos os dias, cuida da alimentação, evita distrações e se dedica com foco total aos seus objetivos. Não é fácil, há cansaço, renúncia e dias difíceis, mas ela sabe que sem disciplina não há vitória. Com a vida cristã é a mesma coisa. Nós também estamos em uma corrida, não por medalhas que enferrujam, mas por uma coroa eterna. E para alcançar esses prêmios, precisamos ter uma vida espiritual organizada, separar tempo para orar, ler a palavra de Deus, participar dos cultos, servir com amor, resistir ao pecado e manter o foco em Jesus. Sem disciplina, ficamos vulneráveis, facilmente distraídos ou desanimados. Mas com dedicação, perseverança e fé, colheremos os frutos de uma vida comprometida com Deus, assim como um atleta que sobe ao pódio depois de muito esforço. Ponto 2. Um lugar de disciplina. A igreja também é um lugar de disciplina. A convivência entre os irmãos precisa ser regrada para que a igreja preserve um ambiente de paz e harmonia. Além desses motivos, o próprio funcionamento da igreja como instituição requer organização. A. O que é disciplina? A disciplina é a obediência aos conjuntos de regras que são propostas por determinado grupo. Ela serve para organizar um lugar ou um grupo de pessoas. Imagine uma escola sem regras e sem disciplina. As regras, por mais que pareçam desnecessárias para alguns, são muito importantes para o bom funcionamento de um local, e isso serve também para a igreja. A disciplina na igreja serve para que todas as nossas atividades como corpo de Cristo sejam realizadas de forma a glorificar o nome do Senhor. Disciplina nada mais é do que obedecer a um conjunto de regras estabelecidas para o bom funcionamento de um grupo ou ambiente. Essas regras existem para trazer ordem, segurança e harmonia entre as pessoas. Agora, imagine uma escola sem qualquer tipo de regra. Alunos entrando e saindo a qualquer hora, falando enquanto o professor ensina, desrespeitando os colegas sem horários ou responsabilidades. O aprendizado se tornaria impossível e a convivência caótica. Mesmo que algumas regras pareçam exageradas para alguns,
Elas são fundamentais para que tudo funcione bem. O mesmo princípio se aplica à igreja. A palavra de Deus nos lembra que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele deseja que todas as coisas em sua casa sejam feitas com ordem. Por isso, a disciplina na igreja é essencial, não como forma de punição, mas como instrumento de organização e cuidado. Quando seguimos as orientações dadas por Deus e respeitamos a liderança espiritual, ajudamos a manter a harmonia no corpo de Cristo. Isso permite que cada atividade seja um culto, uma reunião, um ministério ou até a comunhão entre irmãos aconteça de forma que glorifique o nome do Senhor. B. A disciplina na igreja. O sucesso de qualquer área de nossas vidas acontece quando nos esforçamos para cumprir os nossos deveres e assim desfrutarmos de nossos direitos. Uma vida disciplinada produz em nós frutos saudáveis e a garantia de um futuro seguro. Desobedecê-los pode nos trazer consequências devastadoras. Em qualquer área da vida, seja na família, no trabalho, nos estudos ou na igreja, o sucesso está diretamente ligado à disciplina. Quando nos esforçamos para cumprir nossos deveres com responsabilidade, naturalmente nos tornamos aptos a desfrutar dos nossos direitos. Jesus mesmo nos ensinou isso ao contar a parábola do homem que queria construir uma torre. Ele disse que antes de começar a obra, esse homem deveria sentar e calcular os custos para garantir que teria condições de terminar o que começou. Essa história fala sobre planejamento, responsabilidade e disciplina. Na vida cristã não é diferente. A disciplina na igreja não serve para limitar ou controlar as pessoas, mas para gerar frutos saudáveis, como maturidade, crescimento espiritual, comunhão e ordem. Quando obedecemos aos princípios de Deus e seguimos suas orientações com seriedade, colhemos bênçãos. Por outro lado, a falta de disciplina pode trazer consequências difíceis, confusão, desorganização, conflito e até afastamento de Deus. Por isso, a obediência e o compromisso com a vida cristã é com a comunidade da fé são essenciais para construirmos um futuro seguro e alinhado com a vontade do Senhor. C. Disciplina para maus comportamentos. A disciplina também faz parte de nosso testemunho como cristãos. Quando um crente que é membro da igreja quebra um dos princípios ou ensinamentos, trazendo mau testemunho para os descrentes, a igreja deve chamar esse membro para conversar e exortá-lo ao arrependimento. Se porventura o membro decide deliberadamente permanecer no erro, só resta ao pastor aplicar uma disciplina mais severa a fim de repreendê-lo para que de fato se converta e reencontre o caminho da salvação. A disciplina na igreja não é apenas uma questão de organização, ela também faz parte do nosso testemunho como cristãos. Quando alguém que é membro da igreja vive de maneira contrária aos princípios da palavra de Deus e dá mau testemunho diante dos outros, especialmente dos que ainda não conhecem a Cristo, isso precisa ser tratado com seriedade. A Bíblia nos orienta que, nesses casos, o primeiro passo é buscar a pessoa com amor e sabedoria, chamando-a ao arrependimento, trazendo à memória dela o que ela está fazendo. Esse momento não deve ser de acusação, mas de cuidado, como quem deseja resgatar alguém que está se afastando do caminho. Por exemplo, imagine um jovem da igreja que começa a se envolver constantemente com atitudes que contradizem sua fé, como mentiras, agressividade ou envolvimento com vícios, e isso se torna público. A liderança da igreja, movida pelo amor e responsabilidade, deve conversar com ele, mostrar o erro com base na Bíblia e oferecer apoio para a mudança. No entanto, se essa pessoa insiste em permanecer no erro, ignorando os conselhos e prejudicando o testemunho da igreja, o pastor e os líderes precisam aplicar uma disciplina mais firme. Essa atitude, embora difícil, tem como objetivo levar a pessoa ao arrependimento verdadeiro e ajudá-la a reencontrar o caminho da salvação. A disciplina, portanto, não é punição,
por raiva ou julgamento, mas uma expressão de amor, como um pai que corrige o filho porque se importa com seu futuro. Ponto 3: temor e reverência no culto. O respeito que temos por determinado lugar se mostra na forma como nos comportamos nele. Cuidar da casa de Deus e respeitá-la são responsabilidades nossas. A. O zelo pela casa do Pai. Já vimos que a igreja é a casa de Deus e, por isso, é um lugar santo. O respeito pela casa de Deus é demonstrado não apenas por meio de nossos louvores, mas também na forma como cuidamos do templo e como nos comportamos nele. Isso se refere tanto ao cuidado com os utensílios da igreja, bem como a forma como nos comportamos nos cultos. Ter reverência na casa do Senhor significa que aprendemos que a igreja é um lugar santo e, igualmente, precisamos manter uma vida santificada. A igreja não é apenas um prédio, ela é a casa de Deus, um lugar separado para adoração, comunhão e edificação espiritual. Por isso, deve ser tratada com respeito e reverência. Mostrar zelo pela casa do Pai vai muito além de cantar louvores com entusiasmo. Envolve também a forma como cuidamos do espaço físico da igreja, desde as cadeiras, instrumentos, microfones e até limpeza e organização, e principalmente como nos comportamos durante os cultos. Por exemplo, imagine alguém que trata a igreja como se fosse um local qualquer, conversando durante a pregação, mexendo no celular o tempo todo ou desrespeitando orientações da liderança. Esse comportamento revela falta de reverência e compreensão de que estamos em um ambiente sagrado. Hebreus capítulo 12, 28 nos ensina que devemos servir a Deus com reverência e temor, reconhecendo a santidade da sua presença. Quando agimos com respeito na casa do Senhor, mostramos que entendemos o valor daquele lugar e o Deus a quem adoramos. Além disso, cuidar bem da igreja e manter uma postura reverente demonstra que também estamos buscando uma vida santificada, ou seja, uma vida que honra a Deus não só dentro da igreja, mas também fora dela. Zelar pela casa do Pai é uma forma prática de dizer: Deus, eu te honro e este lugar é especial para mim porque é onde o Senhor habita no meio do seu povo. B. Nosso comportamento na igreja. O momento em que estamos na igreja, seja para cultuar, participar de um evento ou atividade, é um momento de adoração. Isso se reflete também na forma como tratamos os nossos irmãos. A igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo em comunhão. Isso não significa que as pessoas sejam perfeitas, e sim que estão aprendendo a lidar umas com as outras. Tratar bem os irmãos é também uma forma de adoração e obediência aos ensinamentos da palavra de Deus. Estar na igreja, seja para um culto, um evento ou uma reunião, não é apenas estar presente fisicamente, é um ato de adoração. E essa adoração não acontece só quando cantamos ou ouvimos a pregação, mas também na forma como tratamos uns aos outros. A igreja é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para buscá-lo em comunhão. E mesmo sabendo que ninguém ali é perfeito, é nesse ambiente que aprendemos a conviver com paciência, respeito e amor. É como uma família. Às vezes há diferenças e dificuldades, mas todos estão crescendo junto. Por exemplo, imagine um jovem na igreja que, em vez de prestar atenção no culto, fica zombando de outro irmão, espalhando fofoca ou tratando os irmãos com desdém. Esse tipo de atitude vai contra o que Deus espera de nós. A Bíblia nos orienta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a sermos no trato, na palavra, no amor e na fé, especialmente dentro da comunidade cristã, tratar bem os irmãos, ouvir com respeito, ser educado, ajudar quando necessário, também é uma forma de adoração. Tiago
3:13 nos lembra que a verdadeira sabedoria se mostra nas atitudes humildes e de boas ações. Assim, o nosso comportamento na igreja revela o quanto levamos Deus a sério. Quando agimos com reverência, gentileza e amor, mostramos que entendemos que adorar a Deus inclui amar e respeitar o próximo. C. Deus se agrada de quem ama a sua casa. O salmista afirmou que preferia estar um dia na porta da casa de Deus do que 1000 dias em outros lugares. A alegria de estar na casa deve ser abundante em nossos corações. Quem não ama estar na casa de Deus é porque ainda não entendeu a importância de estarmos reunidos neste lugar. Onde há comunhão e sinceridade, há também o poder de Deus realizando grandes milagres. O salmista expressa no Salmo 84, versículo 10, um profundo amor e reverência pela presença de Deus ao declarar que preferia passar um único dia nos átrios da casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Essa afirmação revela uma consciência espiritual aguçada. Para ele, o valor de comunhão com Deus superava qualquer prazer terreno. Hoje, essa mesma verdade se aplica à vida na igreja. A alegria de estar reunido com o povo de Deus deve transbordar em nossos corações. Por isso, a igreja não é apenas um espaço físico, mas um lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma coletiva e transformadora. Quando compreendemos a importância de congregar, valorizamos mais o culto, a palavra e a comunhão com os irmãos. Afinal, onde há sinceridade e unidade, João diz, 1 João 1,6, também há luz, verdade e nesse ambiente que o poder de Deus se manifesta, operando milagres e restaurando vidas. Dinâmica, cuidando da casa de Deus. O objetivo dessa dinâmica é levar os participantes a refletirem sobre a importância do zelo pela igreja como casa de Deus. Não apenas no comportamento, mas também no cuidado físico e espiritual. Os materiais necessários para essa dinâmica: uma caixa grande ou uma mochila, representando a casa de Deus. Cartões ou folhas pequenas com diferentes atitudes escritas divididas entre boas atitudes, por exemplo, orei antes do culto, ajudei a limpar a igreja, evitei conversas durante a pregação, adorei com reverência, e as más atitudes. Exemplo: fiquei mexendo no celular durante o culto, fiz bagunça no templo, desrespeitei o líder, joguei lixo no chão da igreja. Um espaço central para colocar a casa de Deus, ou seja, essa caixa ou essa mochila, ela tem que ficar no local mais central do ambiente que você vai fazer essa dinâmica. Como aplicar essa dinâmica? Faça uma pequena introdução, tá? 3 a 5 minutos. Explique que a igreja é a casa de Deus e deve ser tratada com respeito e santidade. Use Hebreus capítulo 12, versículo 28 como base. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Como se dará essa atividade? Coloque a caixa ou a mochila no centro e diga que ela representa a casa do Pai. Entregue um cartão com uma atitude a cada participante aleatoriamente, um a um. Os participantes devem ir até a caixa, ler sua atitude em voz alta e, se for boa, colocam dentro da caixa. Se má, jogam fora ou colocam em uma lixeira simbólica, representando atitudes que devem ser descartadas da nossa vida na igreja. Ao final, faça uma reflexão e pergunte: se todos tratassem a igreja como você trata, como estaria a casa do Pai? Reforce que atitudes externas refletem o coração. Se temos reverência a Deus, isso aparece no nosso comportamento na igreja e fora dela. Conclua com a ideia de que cuidar da casa do Pai é uma forma de mostrar nosso amor e temor a Deus. O versículo para fixar, você pode usar: Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Conclusão na revista. As regras foram criadas para o nosso bem. Se
Sem disciplina, não alcançaremos nossos objetivos como igreja. Honramos a Deus quando nos dedicamos em servi-lo de forma organizada, respeitando a igreja como a casa, a sua casa. A disciplina na igreja é um ato de amor e cuidado. Ela não visa a humilhação, mas a restauração daquele que se desviou, quando feita com base na palavra de Deus e em espírito de mansidão. Ela preserva a pureza da comunhão e fortalece a unidade do corpo de Cristo. Como igreja, somos chamados a andar na verdade e no amor, ajudando uns aos outros a permanecer no caminho do Senhor. A disciplina bíblica, longe de ser um fardo, é uma expressão da graça que forma discípulos maduros, conscientes e comprometidos com o reino de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.